Estamos aqui reunidos no sentido de discutir quais os esforços que têm sido feitos nos últimos anos nesse país para aumentar o acesso à terapia celular. Tivemos uma grata surpresa com o primeiro estudo clínico aprovado pela Anvisa no Hospital Albert Einstein, que demonstrou a capacidade de estudos acadêmicos serem desenvolvidos nesse país, que muito nos inspira e que nos traz a esperança de que nós podemos mudar a história do acesso ao CAR-T-cell. Então eu gostaria de perguntar aos meus colegas Nelson Ramschlag, Marcos de Lima, Nelson com sua expertise e seu comprometimento de vanguarda no Einstein, Marcos de Lima com sua experiência clara nos Estados Unidos, com seu pioneirismo em Cleveland e agora na Universidade de Ohio, para falar para a gente o que é que vocês vislumbram como perspectiva de futuro para nós no Brasil. Acho que eu vou responder aqui primeiro, já que fui mencionado. Em primeiro lugar, quando nós começamos esse estudo que foi aprovado o ano passado e agora ele está andando a todo vapor, eu devo isso muito ao próprio Marcos de Lima e ao Marcelo Pasquini, que ainda no ano de 2017, 2018, eles me chamaram numa conversa, porque estavam envolvidos exatamente com esse tipo de CAR-T acadêmico e que achavam que essa plataforma fechada de fazer o CAR-T poderia ser uma saída para o Brasil nesse sentido. Então isso foi que nos incentivou a ir buscar esse estudo e outros estudos também em terapia celular. Hoje a gente tem uma linha inteira de pesquisa, graças à incorporação de muita gente, principalmente da Lucila Kerbaui, que veio ao grupo depois de ficar algum tempo no MD Anderson, e junto com vários pesquisadores, médicos e não médicos e alunos de pós-graduação, a gente tem desenvolvido desde a bancada, estudos animais e agora estudos em humanos. Só que isso não basta, né? O que nós precisamos é cada vez mais tentar chegar num produto que possa dar atendimento ao SUS. Existem duas iniciativas importantes no país, uma do pessoal de Ribeirão Preto junto com o Butantan e uma agora da Fiocruz, INCA, junto com a Caring Cross, e que eu espero que isso frutifique e a gente possa realmente trazer esse tipo de tecnologia em nível de SUS. Por incrível que pareça, o Marcos, que eu vou passar a palavra, ele está envolvido na maioria desses projetos, né? E ele pode comentar um pouquinho na sua visão de como ele vê isso lá fora nos Estados Unidos e aqui dentro do Brasil, como é que essas coisas podem se encaixar junto ao CAR-T comercial. Eu acho que a situação americana não é um bom exemplo. Todos os modelos acadêmicos mais promissores, por exemplo, na Espanha, como a gente viu, e talvez na Inglaterra, eles não se aplicam tanto mais, infelizmente, aos Estados Unidos, onde o poder da grandes companhias comerciais tem dominado muito, vamos dizer assim, o mercado, né? Agora, duas coisas muito interessantes que eu como os dois sabem muito bem, nós começamos a trabalhar com dois colaboradores chamados Boro Dropulic e Rimas Orentas. Quando eles trabalhavam, eles tinham a Lentigen. Então a Lentigen foi vendida para a Miltenyi Biotech e subsequentemente os dois saíram da companhia e criaram uma organização não governamental sem fins lucrativos chamada Caring Cross. E como eu já vinha trabalhando há muito tempo com eles, eu vim meio assim de reboque com a vinda da Caring Cross assinando um contrato com a Fiocruz. E eu trouxe com isso a minha universidade e hoje tem esse projeto que eu acho que é bastante ambicioso, no sentido de que vai haver transferência de tecnologia de fabricação de lentevírus para a Fiocruz, no Rio, e vai haver a manufatura das células tipo
point of care, né? No lugar então o conceito são esses containers, são esses, não chamar de container, mas chamar de um laboratório móvel, vamos dizer, que vão ser colocados perto dos hospitais e que teoricamente vão abrir a porta para uma manufatura local com a centralização da manufatura do vetor, e que seria no Rio. Eu acho que esse modelo tem a possibilidade de ajudar muito a espalhar o acesso, como o Fernando comentou. Deu muita graça. Eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Né? Eu me espanto com a sua capacidade de fazer coisas. Sempre me espanto. Né? E desde que a primeira vez que você me falou assim, estou entrando nesse negócio de carticel. E eu fiquei pensando assim, pombas, como é que alguém no Nordeste, não é? Consegue, de repente, dentro de uma universidade, ter essa atividade? Você não quer comentar um pouquinho? Porque isso é um projeto meritório e que acho que traz para todos nós aqui no Brasil um sentimento assim de prazeroso com relação ao seu trabalho. Muito obrigado, Nelson. Na verdade, a convivência com vocês ela é um estímulo. Mas o que de fato me move é a necessidade de sentir na minha pele, a necessidade de atender a minha população, atender as pessoas com que eu vivo, onde eu vivo. Eu sou essencialmente cearense, nordestino, e isso é algo que me move definitivamente para vencer qualquer adversidade e buscar uma saída. Eu acredito que é possível a gente viver num mundo melhor. Então isso me move e me traz sempre a vontade de buscar novas perspectivas, novos caminhos. Isso aconteceu com o transplante de medula óssea. Parece uma coisa, ficção científica, não é. As mesmas dificuldades que eu estou tendo com o carteiro, aliás, eu estou tendo menos com o carteiro do que eu tive com o transplante. E eu acho que ver tudo isso, talvez ver que eu tinha alguma capacidade de estar num centro maior e somar, mas olhar para trás e ver o que isso transformou da onde eu vim, eu me sinto muito em paz com a minha consciência e com o que eu me propus enquanto pessoa, como ser humano, dentro do que a gente chama a nossa vida mesmo. Então isso me move e eu agradeço muito a vocês. Sem vocês eu não teria conseguido fazer nem a metade do que eu estou fazendo. Então vocês são inspiração e apoio e são muito importantes. Verdadeiramente eu digo isso. Muito ontem você sabe que eu coloquei claramente um agradecimento a você e lembrei a história da mentoria. O Einstein foi mentor do hospital sem nunca ter recebido nenhum valor, com visitas inclusive ao HU, e que foi tudo informal, mas aconteceu e é algo que a gente agradece. Obrigado.